Olá, alunos! Hoje a aula sobre propriedades magnéticas. Estamos trabalhando então com todas as propriedades dos materiais, dando continuidade à semana passada que foram as propriedades elétricas dos materiais. Então eu gostaria de lembrar vocês que as propriedades magnéticas elas têm uma forte relação com as elétricas. São propriedades muito correlacionadas. A propriedade elétrica, magnética e óptica. Elas são muito relacionadas, diferente das mecânicas, que já são um pouquinho diferentes, não tem uma relação tão forte assim. Então, conceitualmente, vocês podem pensar magnéticas, né? Imã, como por exemplo aquele imã de se colar na geladeira, que faz os bichinhos, né, e cola na geladeira para enfeitar, ou então o imã usado nos calendários para colar na geladeira, aqueles calendários pequenininhos, ou até mesmo em espelhos, vidros, né? Ele é adepto. Então vocês já conseguem em mente visualizar do que é feita uma geladeira: alumínio branco, alumínio cinza. Do que o vidro, né? Ele é um composto, um polímero. Como que a gente tem essa resolução, né? A gente pode estar desenvolvendo isso na nossa mente, né? Para associar as propriedades magnéticas. Então, o magnetismo dos materiais ele é abundantemente explorado em aplicações tecnológicas, tanto tradicionais como estado da arte, sob o ponto de vista de sua essência científica e de sua manifestação física fundamental. Então, fenômenos magnéticos transcendem a realidade cotidiana e fascinam intelectualmente já a longa data. Então, o magnetismo, vocês vão ver que ele tem um conhecimento no mundo tecnológico como ser algo fascinante. Algo que deslumbra os olhos dos pesquisadores, algo que deslumbra os olhos das pessoas que estão criando novos materiais. O campo magnético ele resulta do movimento acelerado de partículas que possuem carga elétrica. Dessa forma, os elétrons dos átomos geram campos magnéticos e os átomos podem ser representados por momentos de dípolos magnéticos. A principal contribuição para o momento de dípolo magnético atômico vem dos momentos angulares de spin e orbital dos elétrons. O papel dos momentos de dípolo magnético atômicos no comportamento dos materiais e suas interações com campos magnéticos externos, eles fundamentam as propriedades magnéticas dos materiais. Então a gente pode observar que tem tudo a ver com a parte mais química. Elétrica era um pouco mais física. Aqui no magnético ele já vai puxando entre um meio termo, um pouco elétrico, um pouco magnético. Um pouco físico e um pouco químico já também. E ele vai com aquela parte da tabela periódica, onde a gente vê a parte atômica dos materiais, já com qual material vai estar interagindo, formando ligações também. Então, os materiais magnéticos são conhecidos como ímãs, esses possuem propriedade de atrair ou repulsar objetos que têm sensibilidade e ação de campo magnético. E são utilizados em inúmeras aplicações, como por exemplo motores elétricos, geradores, armazenamento de informações, quer como suporte de informação, fitas magnéticas, discos de computador, etc. Ou quer como ferramentas de gravação ou leitura da informação, armazenada em bancas magnéticas. Posso citar algumas aplicações, né? Já com base no que a gente viu, que muitos dos nossos dispositivos tecnológicos modernos, eles dependem do magnetismo e também de materiais magnéticos. Os geradores elétricos são máquinas que convertem movimento em eletricidade. A gente sabe que está gerando ali um movimento, uma rotação, e aquilo vai se transformar em energia elétrica. Motores elétricos, então, máquinas que usam eletricidade para conduzir movimento. Transformadores elétricos são dispositivos que mudam a voltagem e a corrente de uma fonte de eletricidade. E tem dispositivos de armazenamento de dados, como os discos rígidos, as fitas magnéticas, entre outros. A gente vê a parte de rádios, televisões, vídeos, telefones, computadores e até mesmo os cartões magnéticos. Então a gente vê que tem um avanço
tecnológico por trás disso. O material magnético, ele se tornou, hoje os cartões magnéticos, os hotéis, a segurança que isso traz para os quartos de hotéis, que não se tinha anteriormente, em que para você estar acessando, entrando naquele ambiente, você precisa estar passando o cartão magnético. Isso vai toda através de uma evolução. Agora já tem muitos lugares que tem até para você entrar dentro de casa com a digital, senão não abre nada. É porta de 10 milímetros de espessura, de aço, e só vai abrir se tiver a digital lá, né? Então foi tudo um avanço que veio por meio da questão magnética, das propriedades magnéticas dos materiais. Então, o comportamento magnético dos materiais, ele é dividido entre o ferromagnetismo, a paramagnetismo, o antiferromagnetismo, o diamagnetismo, e aqui a gente vê uma outra figurinha do ferrimagnetismo também, a questão da pedra, né? Que tem muitas pedras que têm propriedades ferrosas também. As interações de natureza magnética entre os materiais são conhecidas da humanidade há séculos, mas seu adequado modelamento é uma conquista relativamente recente. Diversos dispositivos modernos fazem uso de propriedades magnéticas dos materiais, como transformadores, motores elétricos, rádios, TVs, que a gente já estava comentando, né, telefones, computadores, aparelhos de som, entre vários outros. E o ferro, alguns aços e também a magnetita. A magnetita é uma coisa que está sendo muito estudada atualmente para ver se tem consegue se aplicar isso em questão de pigmentos e também em questão de construção civil. São materiais de ocorrência natural e são exemplos que exibem propriedades magnéticas também. Mas é importante saber frisar que todas essas substâncias elas são influenciadas de alguma forma pela presença de um campo magnético. Então, o ferro, o aço, a magnetita, eles têm fatores magnéticos, têm propriedades magnéticas. Ela entra muito profundamente, esses materiais entram muito profundamente dentro da ciência dos materiais. Então, observada pela primeira vez com o tetróxido de triferro numa região da Ásia chamada Magnésia, por causa desse fato, esse minério de ferro ele é chamado de magnetita. Então, vocês conseguem uma parte um pouquinho histórica. E os ímãs também são chamados de magnetos. Esses materiais eles têm propriedade de atrair ou repulsar o ferro. A magnetita ela é um ímã que se encontra na natureza, é o ímã natural. Chamamos corpo neutro aquele que não tem propriedade magnética, corpo imantado aquele que se tornou ímã artificial, e de acordo com a constituição química do ímã artificial, ele pode manter a propriedade magnética por muito tempo, até por muitos anos, ou perdê-la logo depois que cesse a causa da imantação. No primeiro caso, o ímã é chamado permanente, e no segundo, o ímã ele é temporal ou transitório. Os eletroímãs eles são sempre ímãs temporais, os ímãs naturais eles já são permanentes. Então, vocês conseguem ver que os eletroímãs são temporais, né, eles são transitórios, e os naturais eles já são permanentes. Então, a gente vê que começou lá na Ásia essa história do que é uma magnetita, o que é esse material que tá tendo, se fica perto do ferro, ele puxa, ele tem um contato, assim como outros elementos. Então, os dípolos magnéticos, eles são encontrados nos materiais magnéticos em alguns sentidos. Eles guardam analogias com dípolos elétricos. No entanto, em vez de dípolos elétricos formados por uma carga elétrica positiva e uma negativa, o dípolo magnético ele pode ser entendido como um pequeno ímã em barra, com polos norte e sul. Então, essa parte é muito importante, né, da questão dos dípolos elétricos, vocês entenderem que para tendo uma formação, você precisa ter um positivo e um negativo, que ele pode ser entendido como em barra, tendo polos norte e sul.
E os momentos magnéticos, eles serão por nós representados por meio de setas, que vocês vão estar vendo nos próximos slides. E na presença de um campo magnético, há um torque que orienta o dipolo em relação a este. Torque é como pensa uma torção, algo está contorcendo. Você está dobrando uma folha, né? Você está contorcendo uma folha, para você se imaginar o que é um torque. E um exemplo clássico disso é a forma pela qual uma bússola se alinha com o campo magnético da Terra, né? Então temos o norte, o sul e os dípolos magnéticos. Então podemos começar na parte introdutória entre um campo magnético H. A intensidade de um campo magnético H, criado por um fio retilíneo longo e que conduz uma corrente elétrica I, equivale à formulação do campo magnético igual a corrente elétrica dividido por 2πr, onde R vai ser sempre a distância radial ao eixo definido pelo fio. É como se fosse o diâmetro dividido por 2 é o raio, é mais ou menos nesse sentido. Então, quando uma corrente elétrica I ela flui em uma bobina formada por N espiras, proximamente espaçadas ao longo de um comprimento L, um campo magnético H aproximadamente constante é gerado na região central da bobina. A intensidade de H ela é dada por espirras multiplicado pela corrente elétrica e dividido pelo comprimento. Então a gente vê aqui na figurinha, o I é a corrente elétrica que está girando, o H ele é o campo magnético que está acontecendo ali no meio, o N é o número de voltas e o L ele é o comprimento total de todas essas voltas que estão acontecendo.